chamei por você. Quantas vezes você não quis ouvir? Quantas vezes procurei por você e só encontrei saudades. Quantas vezes quis lhe dar o meu amor, mas você não me estendeu a mão. Por quê? Diga por quê. Não consigo entender. Que mais que eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais eu devia fazer? Por quê? Diga por quê. Não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais que eu devia fazer? Quantas vezes chamei por você? Quantas vezes você não quis ouvir? Quantas vezes procurei por você e só encontrei saudades. Quantas vezes quis lhe dar o meu amor, mas você não me estendeu a mão. Por quê? Diga por quê. Não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais eu devia fazer? Por quê? Diga por quê. Não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais eu devia fazer? Por quê? Diga por quê. Não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais eu devia fazer? Diga por quê. Não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais eu devia fazer? Oremos. Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos.
concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se e não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que os tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justo inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas, como os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos, e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todo vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o significado, a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Eu guardarei tua palavra em meu coração, na tribulação invocarei teu santo nome. Me suscita na aliança, não me esquecerei. Tua palavra me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas profundas, Senhor, leva-me, Senhor, leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim onde ele encontrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas, os sumos sacerdotes e fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: a quem procurais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Ele disse: sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já não vos disse que sou eu? Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem.
Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai quer me dar? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que eu não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregues a ti. Pilatos disse: tomai vós mesmos e julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte haveria de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizestes? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: que é a verdade?
Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça de Jesus, vestiram com manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhe, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse: eis um homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: levai vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda, entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta de meio-dia, Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo:
esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo leu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja embebida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqueles que puderem se ajoelhar um minutinho. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram, quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda que diz: olharão para aqueles que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus. Pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que tinha ido à noite encontrar com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no com aroma, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. No jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E com o tumulto estava perto, o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Hoje toda a igreja, toda a liturgia se volta para a cruz. O que para os judeus e para os romanos era loucura, é a sabedoria de Deus. Aquilo que Deus tinha preparado para salvar a humanidade, para trazer a humanidade da experiência de Adão e Eva, que haviam sido retirados da presença de Deus, e a cruz vai trazer a humanidade
de novo a presença de Deus. Por isso, a palavra no Evangelho de hoje é que passa tão despercebida, no início e no final do Evangelho, mas tem um sentido teológico por trás. Jesus foi sepultado em um jardim. Havia ali, naquele lugar, num lugar de sofrimento, num lugar de sacrifício, num lugar chamado Gólgota, um lugar que quer dizer lugar da caveira, aonde todos os condenados eram levados. E não era qualquer condenação. Eram julgados as piores pessoas que matavam, que cometiam crimes pesados, que eram pessoas que geravam riscos para a sociedade. Eles tinham uma única condenação: a cruz. E eram levados para este lugar, e ali, lugar de morte, lugar de sofrimento, lugar de condenação. O evangelista quebra essa imagem de sofrimento, e no início do Evangelho, no final do Evangelho, fala que ali havia um jardim. Imagina um jardim. O nome do lugar já quebra um lugar de sofrimento. Jardim é um lugar aparentemente bonito, de beleza, um lugar tranquilo. E a palavra nos fala que Deus, quando criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, Deus os fez para a vida. Não existia morte, não existia o erro, não existia o pecado. E Deus colocou o homem e a mulher aonde? No jardim. E o homem e a mulher, quando desobedecem a Deus, são retirados do jardim, que é mais do que um lugar físico, é a expressão da comunhão com Deus. Deus, quando criou o homem e a mulher, todo dia no final da tarde, Ele caminhava no jardim, e Ele se colocava face a face com a sua criatura, que via Deus, que falava com Deus, que tocava em Deus, que experimentava, que estava em comunhão perfeita. E quando a desobediência a Deus fez com que o homem e a mulher fossem retirados desse jardim, afastados. E a palavra de hoje, o evangelista, quando traz a cruz do Senhor, traz a figura do jardim para nos mostrar o sentido da cruz, para nos mostrar o sentido do sofrimento, o porquê do sofrimento de Jesus, para nos trazer de volta ao jardim que havíamos perdido, que nada mais é do que a comunhão com Deus. Um homem é capaz de Deus. Por aquilo que Jesus fez, o homem agora é livre de toda condenação, de todo julgamento, porque nós nos tornamos escravos daquilo que seguimos, aquilo que obedecemos, aquilo que seguimos, nós nos tornamos submissos. Por isso, o pecado de Adão e Eva, que obedeciam a Deus, que caminhavam segundo a vontade de Deus. E Deus disse a Adão e Eva: vocês podem fazer de tudo, comerem de todos os frutos, mas da árvore da árvore do fruto do bem e do mal não comereis, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Eles obedeciam a Deus, só essa árvore que não podia tocar. E de repente veio a serpente e diz: é verdade que se vocês comerem desse fruto, vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como deuses. O querer, viver, fazer e ser sem a presença de Deus. Este é o fruto do pecado original. A desobediência,
O querer viver sem a presença de Deus, a autossuficiência, de achar que basta por si mesmo, que dá conta de tudo sozinho, que não precisa de Deus, é o negar o Criador. E o querer fazer as coisas por si, sem querer precisar de Deus. E no momento que eles desobedecem, eles escutam a voz da serpente. Aquela serpente passa a ter autoridade, e eles se tornam submissos daquela voz, porque tudo que obedecemos exerce uma autoridade sobre a nossa vida. E naquele momento entra no mundo a consequência do pecado de Adão e Eva, que nós chamamos de pecado original, o pecado das origens. O pecado que vai depois caminhar na história da humanidade, que vai trazer consequências que nós chamamos de concupiscência. O que é isso? O desejo ao mal que está no coração humano, que não foi criado por Deus. Deus viu que tudo era bom e criou o homem à sua imagem e semelhança, bons por natureza. Não havia imperfeição, não havia erro. Os erros da humanidade é fruto das próprias escolhas erradas que vão fazendo ao longo da vida. Não tem nada a ver com Deus. Às vezes a gente vê coisas erradas e a gente fala: por que Deus está permitindo? Por que isso? Deus nos deu a maior graça que Ele não tirou nem dos demônios que foram retirados da presença de Deus: o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, a capacidade de escolher. E muitas vezes as consequências, os erros que temos, fruto das escolhas erradas que nós mesmos fazemos, e não de Deus. É muito fácil a gente querer colocar culpa em Deus, e às vezes a gente questionar: por que Deus permite isso? Se Deus fosse controlar todas as coisas, não seríamos filhos, seríamos marionetes. Já viram aquele bonequinho que se faz, coloca uma cordinha, cada uma em um dedo, e vai conduzindo? Isso não é criatura de Deus, isso não é filho de Deus. Tem pai e mãe que, se pudesse, fazia isso, né? Amarrava o filho, a perninha dele num dedo, a outra perninha no outro, a mãozinha no outro, a outra mãozinha no outro, a cabeça no outro. Meu filho, vem para cá, meu filho, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Não é assim. Quem dera se fosse assim. Se fosse assim, a mãe fazia isso, amarrava, ainda colocava corrente, trancava um cadeado, jogava o cadeado fora. Mas não é assim. A maior graça que nos identifica a Deus é a liberdade, a capacidade de julgamento, a capacidade de decisão, a capacidade de escolhas, que é aquilo que nos assemelha a Deus, a liberdade de fazer escolhas. Só que a nossa liberdade é dada por Deus para conduzir o homem ao bem, não para o caminho errado, não para os erros. E quando o homem, na sua origem, desobedece a Deus, porque Deus não criou o homem como uma marionete, mas livre, deu liberdade até para negar o próprio Deus, como aconteceu com os anjos, que transformaram-se em demônios porque negaram a Deus, princípio e origem de todas as coisas. Esse é o conceito de morte, que é mais do que algo físico, espiritual. Por isso que Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, Ele vai dizer: aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim não morrerá jamais. O conceito de morte bíblico, o conceito de morte teológico, não é físico, biológico, é espiritual. A criatura, longe do seu Criador, está na experiência de morte. É o negar a sua origem. E Jesus, quando na palavra de hoje Ele vai se entregar, o evangelista vai trazer toda a figura do jardim, que vai permear o início do evangelho, o final do evangelho, nos trazendo a história de Adão e Eva, o pecado de origem, para que a gente possa entender o sentido da cruz, o sentido do sofrimento, que Ele é redentor, a dor que traz a redenção,
Jesus, quando vai para a cruz, ele vai trazer para junto de si toda a humanidade. O castigo que pesava sobre nós, desde a origem de Adão e Eva, voltou-se para ele, e por ele nós somos livres diante de Deus. Livres diante de Deus, porque ele pagou por nós, pagou pelos nossos pecados para auxiliar. Padre, mas ele pagou pelos meus pecados, mas eu ainda tenho tendências, a humanidade ainda tem tendências ao mal. Mas quando eu faço a minha escolha para o bem, mesmo que a concupiscência que ainda age em mim, a graça que me é dada pelo batismo me dá uma condição de superar o Adão que já foi crucificado na cruz de Cristo. Porque eu vivo não mais para mim, mas para aquele que me trouxe a vida. Por isso São Paulo vai dizer: eu não vivo mais por mim mesmo, mas é Cristo que vive em mim. A capacidade de buscar, de transformar, de viver na sua vida aquilo que é vontade de Deus. Esse é o sentido da crucificação, o sentido do sofrimento, um sofrimento redentor, um sofrimento que traz a salvação, que vai nos levar de novo à comunhão com o Pai. Deus, na sua infinita bondade, mesmo criando um homem passível na sua liberdade de negá-lo, permite fazer as suas próprias escolhas, mas na sua infinita misericórdia e sabedoria, encontra até nos erros humanos um caminho e uma sabedoria que foge à consciência humana para resgatar o homem e trazer o homem de novo para junto do seu próprio Criador. Eis o mistério da cruz, aonde o Senhor foi crucificado, aonde brota a redenção, aonde nós somos salvos pela graça do Senhor. E a cruz não demonstra somente sinal de sofrimento, não. A cruz é sinal de amor. Muitas vezes a gente olha para a cruz, e quando a gente fala cruz, a primeira ideia que a gente tem é de sofrimento. A gente fala: Padre, minha vida está uma cruz. Padre, meu casamento está uma cruz. A gente pergunta: filho, qual cruz que você carrega? Vamos rezar pela sua cruz? Fala: marido, filho. Opa! Marido não é cruz, esposa não é cruz. Cruz são os desafios da vida que a gente vai enfrentando, que vai trazendo de Deus a graça da redenção. Por isso Jesus vai dizer: quem quer me seguir, tome a sua cruz. Não tem caminho cristão que não seja o caminho semelhante ao de Jesus, o da cruz, as dificuldades, os desafios. Mas diante da cruz há redenção, diante da cruz há aproximação com Deus, diante da cruz há intervenção de Deus. Tudo está consumado. Levei a plenificação a obra que me deste para fazer. Esse momento tem um conceito teológico tão grande. A palavra de Deus nos fala que, livro do Gênesis, no início Deus criou os céus e a terra. Deus criou no primeiro dia, separando as águas inferiores, as águas superiores. Deus criou as estrelas, Deus criou o firmamento, criou a noite, o dia, criou os seres alados, os seres marinhos, os seres terrestres. E depois que Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, formou do pó da terra e soprou sobre eles o seu espírito de vida e chamou a existência. E Deus viu que tudo era bom. E depois que Deus concluiu, consumou toda a obra, Deus abençoou a obra de suas mãos. E este é o sétimo dia, o dia que Deus abençoou. Pai, tudo está consumado. Completei a obra que me deste. Aqui entra o sentido do sétimo dia da criação, aonde Jesus vai caminhar com toda a história da humanidade. E aqui ele traz a plenificação da criação dada
pelo Pai em suas mãos, aonde Ele vai trazer de volta, Ele vai refazer a criação, Ele vai agora resgatar um homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, e que havia se perdido ao longo do caminho, mas agora Ele vai trazer o homem e a mulher de novo à presença de Deus, à presença do jardim, a cruz erguida naquele lugar, e o túmulo aonde está, perto daquele lugar, que é em um jardim, é o lugar aonde a ressurreição de Jesus vai trazer a nova criação, daqueles que vão ser verdadeiramente filhos e filhas de Deus, que serão formados pela graça de Deus, que serão constituídos como filhos de Deus, e eles vão compreender isso depois da ressurreição do Senhor, quando Jesus vai para junto dos céus e diz aos discípulos: não saiam daqui, não saiam de Jerusalém, até serem revestidos da força do alto, até que vocês recebam a promessa. 50 dias depois, os discípulos rezando, quando chega o dia de Pentecostes, estavam todos em um lugar em oração, e veio sobre eles o Espírito Santo, e naquele momento eles foram conduzidos, saíram do lugar onde estavam, e ali começa a missão da igreja, a evangelização, assumiram a identidade, a graça do Espírito, que é o sentido final de todo sofrimento, de tudo aquilo que Jesus viveu. É necessário que eu vá, é necessário que eu passe pelo sofrimento, porque se eu não for, Ele não virá. Agora vocês não entendem, mas eu vou voltar. Por um pouco de tempo vocês me verão, por um pouco de tempo não me vereis mais, mas por mais um pouco de tempo vocês vão voltar a me ver de novo, e eu estarei com vocês todos os dias. É necessário que eu vá, que eu passe pelo sofrimento, pela cruz, porque se eu não for, Ele não virá, e eu vos darei daquilo que é meu, eu vos comunicarei daquilo que é meu. E 50 dias depois da ressurreição, o Espírito Santo vem e vai conduzir, vai trazer o homem à imagem verdadeira de filho e filha de Deus, o homem que foi formado do pó da terra, e pelo Espírito, que é a graça da presença do ressuscitado, vai habitar dentro daqueles que são filhos e filhas de Deus. Por isso que Jesus, quando aparece ressuscitado, a primeira coisa que Ele fala é: a paz esteja com vocês, e a paz esteja com vocês. 3 vezes, para nos mostrar que a força da ressurreição, o sentido de suas chagas, o sentido do seu sofrimento, só conseguimos entender a partir do momento que fazemos a experiência dessa ressurreição, que é a presença do Espírito Santo. O sentido final de todo o sofrimento da cruz que Jesus enfrentou, que é voltar às origens, ao jardim que havia se perdido, que não está aqui ou ali, mas já está no meio de vós, dentro de vós. A cruz é um sinal do amor de Deus. A gente olha para a cruz, a gente lembra de sofrimento. A cruz é sinal do amor. Você ama alguém nessa vida, sim ou não? Ama ou gosta? Se a gente gosta, a gente suporta, enfrenta uns desafios, mas quando chegam os momentos difíceis, a gente deixa, a gente desiste, a gente para, a gente faz outras escolhas, a gente deixa de lado. Assim é gostar. Amar não. Se prova o amor na capacidade de passar pelo outro a dor. Pensa na pessoa que você ama aí agora. Só pensa, mas não fala. Se você tivesse que doar a sua vida por essa pessoa, se você tivesse uma situação de vida ou morte, você escolhe, você ou essa pessoa? Você ou essa pessoa continua a sobreviver? Não tem como mais, os dois, é um só. É você ou essa pessoa? Se eu não falar, é o outro. Eu não amo, eu gosto. Se prova o amor na capacidade de doar a sua vida pelo outro.
Nisso se conhece a capacidade de suportar, de enfrentar desafios, de não desistir, de não jogar tudo para cima. Isso em todas as instâncias da nossa vida. Se eu amo a minha profissão, eu sou capaz de doar a vida por ela, de sofrer por ela, de enfrentar as contrariedades por ela, de lutar por ela, de alcançar todos os meus objetivos. Se eu amo a minha família, eu sou capaz de suportar sofrimentos por ela sem desistir. Agora, quando eu gosto, não. Quando eu gosto, eu vou levando. Quando chega o momento do grande desafio de provar realmente o meu amor, eu deixo de lado. Ele amou até o fim, significa até a morte, até o sacrifício, até o sofrimento. Se reconhece o amor na capacidade que se tem de experimentar pelo outro a dor, sem desistir, sem querer nada em troca, sem negociar nada. O amor, ele é gratuito. Jesus vai na palavra nos falar: se reconhece que vocês estão em mim, não por aquilo que vocês vão falar, mas na experiência do amor. É o amor aquilo que vai demonstrar que eu estou em vocês e vocês estão em mim. E São Paulo vai dizer: o que é o amor? É diferente de gostar, é diferente de paixão. O amor é aquilo que tudo suporta, que tudo crê, que tudo confia, que tudo espera, que tudo perdoa, que não tem vaidades, que não briga, que não discute, mas que mesmo diante de um erro, dá ao outro que ama a oportunidade de recomeçar. Por amor não tem limites. Por amor verdadeiro não existe dor. Por amor verdadeiro não existe sofrimento. Por amor verdadeiro não existe morte. Por isso que a morte não pode conter o Senhor, segurá-lo, pela capacidade de amar de modo verdadeiro. O amor que é capaz de ressuscitar, de fazer outros recomeçarem, de fazer encontrar a verdade, o caminho. As pessoas seguiam Jesus não é porque ele curava. As pessoas seguiam Jesus não é porque ele falava bonito. As pessoas seguiam Jesus porque faziam experiência do amor verdadeiro. Porque nós só seguimos aquilo que amamos. Nós damos a vida para aquilo que amamos. E Jesus se apresentava diante das pessoas sem julgamento, sem condenação, sem querer saber precedência, sem querer saber história, sem querer saber nada. Não importa a condição aonde as criaturas estavam diante de Jesus. Daqui, se você quiser, eu posso te tirar. E você pode ser diferente. Você pode sair dessa situação. Jesus mostrava com o seu amor aquilo que as pessoas tinham de bom, mesmo sendo condenadas, estando em caminho errado. Porque o amor, ele gera vida. O amor transforma, o amor cura, o amor liberta. O que muda as pessoas não são aquilo que se fala. Às vezes a gente quer mudar o outro naquilo que a gente está falando, brigando, às vezes discutindo, achando que isso vai mudar o outro. O caminho de Jesus não foi assim. É amando que a gente faz o outro encontrar a verdade. É o amor sem limites. Aquilo que é o desejo maior do coração humano. Tenho sede. Não é sede de água. A maior sede que a humanidade tem é de amar e de ser amado. E a cruz é o sinal do amor verdadeiro que Deus tem por cada um de nós. Jesus foi para a cruz por cada um de nós, por amor à humanidade, por cada um. E se ele precisasse de passar por tudo de novo, ele passaria por tudo de novo, para não perder nenhum de nós. Por isso que a igreja hoje volta o seu olhar para a cruz. Por isso que hoje nós nos voltamos para o olhar da cruz do Senhor. E temos a certeza que a cruz só dura um momento. É como a noite. Por mais intenso que seja, escurece tudo. Não vemos nada. Mas ela dura só um tempo. Depois da noite vem o dia. Depois da tempestade vem a bonança.
depois da morte vem a ressurreição, porque o amor, a morte não pode conter. E Jesus curava, Jesus ressuscitava, Jesus libertava, pela capacidade de amar, pela graça do Espírito, que é amor que estava nele, que fazia com que Deus se manifestasse e justificasse as palavras de Jesus. E acompanhavam Jesus os sinais, que eram simplesmente sinais para demonstrar o maior testamento e testemunho de amor de Deus por nós, nos ensina a palavra, é ter entregado seu Filho para morrer numa cruz por cada um de nós. E hoje nós queremos fazer esse momentinho diante da cruz do Senhor. Toda igreja se volta diante da cruz, diante do sinal de nossa salvação, mas nós sabemos que Jesus não está morto, nós fazemos memória da sua morte, mas nós anunciamos a sua ressurreição. Mas compreendemos e vivemos aquilo que Ele nos propõe quando nós entendemos o sentido daquilo que Ele fez por cada um de nós. E por isso nós queremos nos colocar agora diante da cruz do Senhor. Eu convido você como igreja a voltar o seu olhar para a cruz de Jesus e fazer aquela experiência que os discípulos fizeram. A palavra nos fala que tanta gente Jesus teve contato, ajudou, uma multidão, 5.000 homens e mulheres que estavam com fome, leprosos, coxos, enfermos, uma multidão que teve com Jesus, muitos, durante 3 anos. Mas no momento da cruz, no momento do sofrimento, só estavam aqueles que foram até Jesus porque não queriam nada dele, mas queriam Jesus por aquilo que ele era. O discípulo amado, Maria, Maria Madalena e um pequeno grupo. Esses foram fiéis até o fim, porque não queriam de Jesus aquilo que ele poderia dar. Deus concede porque Deus é misericórdia, mas nós temos que seguir a Deus não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é, Deus. E aqueles que seguiam a Deus por aquilo que ele é, por amor, o discípulo amado, a figura do discípulo amado aos pés da cruz é para nos mostrar que quando nós seguimos e amamos Jesus, nós vamos até o fim, mesmo que o fim leve à cruz. A gente vai até o fim, a gente vai ser fiel, não como a multidão que queria algo, e Deus concedeu pela misericórdia, pelo seu amor, mas a sede que ele tinha no alto da cruz, tenho sede, não era de água, era de almas que fossem fiéis até o sofrimento, até a cruz, até a dificuldade. Peça a Jesus essa graça de você não fazer parte da multidão, porque a multidão não ficou na cruz, mas que você faça parte daquele pequeno grupo que queria e que foi fiel até a cruz, porque experimentaram não aquilo que Deus poderia fazer, que Jesus poderia fazer, mas aquilo que ele é, amor. Quando nós fazemos essa experiência do amor de Deus, por isso o discípulo amado, nós vamos até o fim, mesmo que o fim exija a cruz de cada um de nós. Encontrei-me com Jesus num jardim, nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor,
Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Junto como igreja, aos pés da cruz do Senhor, nós faremos a nossa oração, rezando pelo Papa, rezando pelos povos que sofrem, rezando pela conversão dos pecadores, rezando pelos judeus, que são os povos herdeiros da promessa de Deus. Toda a igreja hoje faz o que nós chamamos de oração universal. Todos os padres se colocam aos pés da cruz, junto de Jesus crucificado, e oferece as suas orações por tudo aquilo que precisamos trazer aos pés da cruz do Senhor. A salvação de Cristo é oferecida a todos. Conscientes dessa verdade, rezemos por todos os povos e nações, para que ressuscitem para uma vida nova. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar os nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Marco Aurélio, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom de vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir
e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e aos seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis de vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achasse repouso. Concedei que entre as dificuldades desse mundo, discernindo os sinais de vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo vossa vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Antes do Padre fazer a oração, convido você agora que está em casa, você que está aqui conosco, faça a sua oração agora pedindo pelo fim dessa pandemia, pelas pessoas que sofrem, pelos povos, pelas famílias que perderam seus entes queridos, idosos, crianças, jovens, nessa pandemia, pelos povos que têm lutado, buscado o controle dessa enfermidade. Peço ao Senhor que traga o fim dessa pandemia, traga paz aos povos, o direito de estarem juntos, convivendo, que toda essa enfermidade seja retirada da humanidade. Você também que está em casa, faça a sua oração agora diante do Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro de vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos fazer agora um momentinho da adoração da cruz. O
Padre fará primeiro o momento da adoração. E você que está em casa, você pode também fazer o seu momento diante da cruz do Senhor. Rezar diante da cruz, se colocar diante da cruz, rezar, fazer o seu momento pessoal. E o Padre agora faz o seu momento pessoal diante da cruz, e depois alguns dos nossos irmãos virão também fazer a sua oração. É o momento que a igreja toda se volta aos pés da cruz do Senhor, de onde vem toda a nossa salvação. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação de toda a humanidade. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação de toda a humanidade. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação de toda a humanidade. Vinde, adoremos. Beijo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo o teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim novo, um hino esponsal. Estes que esconderam minhas misérias, vergonha não há, me adornas com amor.
apaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Ó belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Beijos, lençóis que envolverão o teu corpo ferido de amor e cobrirão meu coração. Revestiram de realeza. Beijo teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição. Quero ressuscitar também, encerrar-me dentro de ti. Quero em ti mergulhar e então renascer da tua chaga criadora. Descansar a minha alma em teu coração. Ó belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Ó belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Chagas de amor, Chaga de amor, chagas de amor. chaga de amor, de amor. Nós agora vamos receber Jesus na Eucaristia, onde Ele vem nos alimentar. Ele se entregou na cruz para Amor, só por amor estás aqui, Senhor. Adoremos a
sua vida. ao eterno Adoramos. amor. A nossa vida te adoramos. Adoramos, Senhor. Adoramos, Deus de amor. Deixa a sua alma agora glorificar ao Senhor. Deixa o Espírito de Deus que habita em você dar glória a esse Deus. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te adoramos. Nós reverenciamos o teu poder, a tua presença. Tu és santo, tu és forte, tu és real, Senhor, no nosso meio. Venceste, Senhor, a morte. Venceste todos os grilhões que seguravam a humanidade, porque tu és um Deus vitorioso. Tu és um Deus de vitória. E por isso te adoramos. Por isso reverenciamos o teu nome santo. A ti toda glória, a ti toda honra, a ti, Senhor, toda glória. Que tudo aquilo, Senhor, que foi criado, que foi feito nos céus e na terra, se dobrem diante da tua presença. Se dobrem diante da tua presença. Toda criatura no céu e na terra proclamem para a glória de Deus, Pai, que tu és o Senhor. Mesmo na cruz, nós proclamamos que tu és o Senhor. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Adoramos. Adoramos ao eterno amor. Igreja, rezemos juntos. Você que está na sua casa, como família, filho de Deus, rezemos a oração que Jesus nos ensina, que formamos uma só família e que não estamos sozinhos. Temos um Deus que é Pai, que cuida de cada um de nós. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Felizes somos nós todos, convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde, nos proteja, nos sustente e nos conduza um dia às alegrias da vida eterna. Amém. Você que está em casa, você pode fazer a sua comunhão espiritual com o Senhor. Esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses em mim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem
sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como Ninguém te ama, meu Deus. ninguém te ama como Olhe pra cruz, eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. pois sou teu melhor Deixa Deus dizer isso pra amigo. você. Jesus quem te diz, não, ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como Ninguém te eu. ama como eu. Ninguém te ama como Olhe pra eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama com amor maior que o de Deus. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como Ninguém te eu. ama. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Faça o seu momento agora de comunhão com o Senhor. Comunhão é intimidade. Mesmo você em casa, conversa com Deus agora. Conversa com o Senhor. Sacia a sede de Jesus agora. A sede que ele tinha no alto da cruz não era de água, mas de almas que o buscasse, de pessoas que o amasse, que estivesse ao lado dele até na cruz, até nas dificuldades. Faça o seu momento agora com o Senhor. Fala para ele da sua vida, das cruzes que você carrega. Às vezes falamos com tantas pessoas que não vão fazer nada para a gente, das dificuldades que enfrentamos. E às vezes esquecemos de colocar, de partilhar com aquele que tudo pode. Aproxima do Senhor agora com confiança. Conversa com Ele, fala com Ele.
Deixa Ele te ouvir. Coloca seus sonhos, projetos, as determinações do seu coração. Peça a Ele que te ajude. Peça: Senhor, eu te entrego a minha vida. Eu não quero fazer nada por mim mesmo. O Senhor conhece o meu coração, desejo da verdade, de fazer a tua vontade, de acertar, Jesus. Mas muitas vezes acabo errando. Eu te peço, me conduza, me oriente, me mostre. Fala o meu coração, Senhor, me orienta. Me levanta diante das dificuldades, não me deixa dar nenhum passo, Senhor. Senhor, eu não te peço que tire as dificuldades do meu caminho, mas que o Senhor faça presença no meu caminho. Porque se eu tenho a tua presença, qualquer situação eu vou enfrentar, qualquer dificuldade eu vou superar, qualquer obstáculo eu vou vencer. Senhor, nada te peço a não ser a tua presença. Esteja conosco, Senhor, com cada um de nós. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Coloca a mão no seu coração. Guarda essa palavra que o Senhor nos dá agora neste momento de oração. Palavra que é promessa de Deus na nossa vida. O único versículo o Senhor coloca no coração: aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Conhece essa palavra, não conhece? Vocês vão guardar essa palavra. A palavra que Deus nos dá agora nesse momento de oração: aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Isso é promessa de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Oremos. Deus, que renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação desse mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje nós temos 20 horas, adoração da Santa Cruz. Vamos passar alguns momentos diante da cruz do Senhor. Você que está em casa, você convidado a participar conosco. Vamos passar alguns momentos de adoração diante da cruz do Senhor e clamando pelo sangue do Senhor. Amanhã, sábado santo, nós teremos 8 horas da manhã um terço pela internet, pelo Facebook. 11 horas da manhã nós vamos fazer um momento penitencial. O que é isso? Papa Francisco nos ensina que diante de momentos como esse que nós estamos vivendo, em calamidade, eu posso me colocar na presença de Deus, pedir a Deus o perdão e o perdão de Deus virá. Então nós vamos fazer um momento penitencial amanhã. O que você vai fazer até amanhã? Você vai escrever
todos os seus pecados no papel. Pode colar, não tem problema, para ninguém ver. E amanhã, 11 horas, nós vamos fazer um momento penitencial. Você vai colocar também uma vela acesa e um crucifixo. E vai ter um momento que nós vamos pegar todas essas situações de pecado e nós vamos queimar e pedir a misericórdia de Deus sobre cada um de nós, para que possamos celebrar a Páscoa com o coração perdoado diante de Deus. Não existe pecado que supere o amor de Jesus na cruz. E amanhã, 11 horas, nós vamos fazer este momento penitencial. E 17 horas, é 17 horas mesmo, né? 17 horas amanhã nós teremos o nosso momento da vigília pascal. Então você em casa, você vai providenciar uma vela. É o dia que proclamamos a luz de Cristo que dissipa as trevas. E nós renovamos o nosso batismo. Amanhã é o dia de renovarmos o nosso batismo para domingo, então celebrarmos a ressurreição, a Páscoa do Senhor. Hoje somos chamados a estarmos aos pés da cruz. Amanhã, 11 horas, iremos fazer a confissão. Não é confissão sacramental, momento penitencial, de nos colocarmos diante de Deus. Nos fala a palavra que uma pessoa subiu diante do trono de Deus, diante do templo, e ele batia no peito e dizia: Senhor, pequei, eu te peço perdão pelos meus pecados. E quando aquele homem verdadeiramente abriu seu coração diante de Deus, rasgou seu coração, nos fala a palavra que ele saiu dali justificado. E é o que nós queremos fazer amanhã, 11 horas e 17 horas faremos a nossa vigília pascal. Vai ser um pouquinho mais cedo, porque algumas pessoas mais idosas têm pedido que fosse um pouco mais cedo. A gente vai estar rezando, colocando diante de Deus e abençoando. Amanhã é dia de usarmos velas, tá bom? Hoje, 8 horas da noite, teremos a adoração da Santa Cruz. E domingo nós teremos a bênção da ressurreição, 7 horas da manhã, lá no Mirante de São Miguel. O padre vai estar fazendo a transmissão ao vivo, você poder rezar conosco. Nós vamos pedir a bênção da ressurreição e 9 horas estaremos aqui celebrando a ressurreição, a Páscoa do Senhor. Deus abençoe você que tem nos acompanhado, você que está rezando conosco pelos meios de comunicação. Que a graça do Senhor abençoe cada um de vocês. Vamos pedir a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança de sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, seja concedido a saúde do corpo e da alma, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor. Amém. Desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chagas abertas, coração ferido, que o sangue de Cristo esteja entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, que o sangue de Cristo esteja entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, que o sangue de Cristo esteja entre nós e o perigo. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Tenham todos uma tarde abençoada. Ferido por cravos e espinhos,